Fala rapaziada, Pedrão Pucci aqui e hoje para falar de Corinthians, que agora é semifinalista da Copa do Brasil e tem assim um novo espírito. Você vê o Corinthians dentro de campo agora e enxerga outro time, outra equipe com uma mentalidade completamente diferente. E é sobre isso, sobre o que essa temporada do Corinthians pode se tornar em 2024, a virada de chave que pode acontecer, que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano, e eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa. Ontem o Corinthians conseguiu se classificar sem precisar passar pela disputa de pênaltis, algo novo para esse Corinthians em 2024, e venceu o Juventude por 3-1, está na semifinal da Copa do Brasil, algo inimaginável. E eu até comentei sobre isso no meu Instagram, inclusive se você não me segue, os links estão aqui embaixo, que talvez o torcedor do Corinthians mais responsável diria que era bom o Corinthians sair das Copas para focar no Brasileirão. Afinal de contas, a gente está falando de um time que está hoje na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 17º colocado com 25 pontos. Vai brigar muito provavelmente até o fim da temporada contra o rebaixamento. E como eu disse, né, talvez um torcedor mais responsável diria que sair das Copas seria melhor para que o clube se mantenha na Série A. E por algum momento eu disse isso também, tá? Apesar de não ser torcedor do Corinthians. E, cara, eu já mudei minha perspectiva completamente. O Ramon Dias, ele é um técnico muito curioso, né? Assim, primeiro ficou numa mudança tremenda de formações táticas, de esquema táticos, e não estava dando certo, enfim. Mas parece às vezes que uma virada de chave, essa é a coisa desses clubes gigantescos, né? Às vezes, um dia que o vento bate para cá, ou uma vitória em um determinado jogo, muda completamente o panorama e a perspectiva e a mentalidade dos jogadores. A partida contra o Flamengo, na minha opinião, a gente vai olhar no fim de 2024, vai olhar para trás e vai falar assim: essa partida mudou a temporada do Corinthians. A gente viu um Corinthians completamente diferente naquele jogo contra o Flamengo, que foi antes da data FIFA. E, cara, um time aguerrido, um time que sabia o que estava fazendo com a bola, de contra-ataques muito rápidos, de efetividade no ataque, de toques curtos, de ultrapassagens. Um time que não existia até aquele domingo em Itaquera. E assim, talvez pelo tamanho do jogo, eu digo isso sempre, né, dos clubes grandes, o Corinthians é gigantesco, esses momentos fazem o Corinthians ser maior ainda, né? Parece que ele cresce, parece que quem está vestindo a camisa fica ainda maior, fica ainda melhor nesses momentos de dificuldade. E cara, ontem foi um pouco disso, tá? Conseguir vencer o Juventude e eu acho que é esse Corinthians que a gente vai ver até o fim da temporada. Como eu disse, eu acho muito difícil, até pela quantidade de jogos. O Corinthians agora vai para uma semifinal de Copa do Brasil, seja contra Bahia ou Flamengo, isso nós descobriremos hoje à noite. Na semana que vem enfrenta o Fortaleza pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, então tem um calendário cheio. Então, a, provavelmente vai brigar contra o rebaixamento até o final. Mas eu acho que vai ser muito mais fácil do que seria, sabe? O Corinthians hoje, e eu vou falar das contratações, mas assim, elas nem chegaram. Elas já chegaram. Elas nem entraram em campo. E assim, parece que a ideia do time sobre si mesmo, a forma que os próprios jogadores encaram essa equipe, já é completamente diferente. Ontem o André Carrilho e o Memphis Depay estavam em Itaquera e assim, eu tenho certeza que se eles não tinham sentido ainda a energia do Corinthians, eles sentiram ontem, assim, porque foi daquelas noites de Corinthians mesmo, sabe? E falando sobre a temporada e sobre essas Copas, talvez essa temporada que muitas vezes, e confesso que até por mim mesmo, foi analisada como uma temporada perdida, ela pode acabar em uma temporada de redenção. Porque, cara, vocês colocariam a mão no fogo que o Corinthians não tem condições de ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Eu não colocaria. Apesar das falhas, um goleiro sensacional que é o Hugo Souza.
apesar das falhas de ontem, né, contra o Juventude. Uma linha defensiva com com o André Ramalho, que é sensacional. Um muito bom zagueiro, Machado, uma ótima contratação do Corinthians. Um camisa 10 como o Rodrigo Garro, que assim, como joga o Rodrigo Garro, imagina o Rodrigo Garro em um time realmente estruturado desde o início da temporada, que esse jogador não estaria fazendo. Um Romero que, assim, nesse fim de temporada parece estar iluminado. E a chegada de Carrilho e Depay, assim, eu tenho muita dificuldade em não colocar o Corinthians na briga desses dois títulos, de Copa do Brasil e Sul-Americana. Acho que. E a força da torcida, assim, é um caso à parte, a gente já sabe isso, de como é o Corinthians. Então, assim, eu acho que se a perspectiva sobre o Corinthians era que temporada perdida, vamos nos salvar do rebaixamento, eu acho que muda um pouco essa visão. Ainda vamos nos salvar do rebaixamento. Mas eu acho que o Corinthians, pelo momento que vive agora, com a chegada de novos jogadores, com essa mudança de mentalidade, com esse novo sentimento, não da torcida com o time, não da imprensa com o time, mas do time, dos jogadores com eles mesmos, dá para ver dentro de campo, eu acho que vamos nos salvar do rebaixamento, mas vamos brigar por essas Copas o máximo que der. Isso aqui não é um plano B, são dois planos A. Consegue entender? Eu acho que essa é a abordagem do Corinthians agora, e tem que ser mesmo, um clube gigantesco como é o Corinthians, tem que apostar todas as fichas que tem. É, claro, se por acaso vier a ser rebaixado, tudo está perdido, assim, tudo está perdido. Talvez, não sei se as coisas piorarem muito no Campeonato Brasileiro, lá no final pode ser que haja novamente de ter que decidir, talvez entre uma semifinal de Sul-Americana, um jogo de Copa do um jogo de Campeonato Brasileiro. Mas, cara, eu acho muito difícil. Assim, com o espírito que o Corinthians está, com a vontade que os jogadores estão, com a qualidade que os jogadores estão, como melhoraram, né? Desde aquele jogo de volta contra o Juventude, no dia 29 de agosto, até hoje, dia 12 de setembro, aí a gente tem aí 15, 16 dias, é uma mudança de mentalidade, de postura dentro do campo e de qualidade também, de quem não estava vindo muito bem, gigantesca, gigantesca. Eu não consigo hoje duvidar do Corinthians nessas Copas. Seja Bahia ou seja Flamengo que passe para a semifinal da Copa do Brasil, eu acho que vai ser um jogo muito parelho mesmo. Apesar de na temporada Flamengo e Bahia terem sido melhor do que o Corinthians, mas hoje, quem joga melhor? Hoje, quem tem mais espírito de vencedor? Corinthians ou Bahia e Flamengo? Fica com essa pergunta aí. E é isso. As duas contratações eu acho que vai fazer muita diferença. Já fizeram, né? Eu acho que elas vão fazer. O Carrilho e o Depay vão fazer diferença dentro de campo. Mas a chegada deles, combinando com todo esse momento do Corinthians, depois da vitória do Flamengo, enfim, aquela vitória gigantesca, eu acho que eles já mudaram só de terem chegado. E isso pode tornar, como eu disse, a temporada do Corinthians, que era uma tristeza, uma decepção, em uma temporada de redenção, de Fênix, de renascer das cinzas, e assim, demonstra o gigantismo do Corinthians, né? É isso, você concorda comigo? Acha que o Corinthians tem chance de conquistar uma das Copas? Acha que o rebaixamento tem que ser a prioridade? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. É isso, fui, tchau!